A privação do sono tem consequências diretas para o cavalo atleta. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso é o veterinário Neymar Roncati, que fez um estudo sobre isso. Neymar, quais foram as principais conclusões e o que levou vocês a começarem esse estudo? Esse estudo foi feito em conjunto com uma equipe multidisciplinar aqui da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina Veterinária e também da Faculdade de Jaguariúna. E o que nos levou a esse estudo foi um questionamento já longínquo de que será que a privação do sono, a ausência de um sono, descanso para o cavalo tem alguma consequência no desempenho, né, no esporte, e até porque muitos animais que eram recebidos no hospital, às vezes com problemas de claudicação, de manqueira, a gente chegava à conclusão que esses animais não descansavam suficientemente, não deitavam para descansar, e se isso tinha relação ou não com a privação do sono. Daí então se startou esse grupo, para esses estudos que estão sendo realizados. E quais foram as principais conclusões? Quer dizer, quanto que é essa privação do sono, quanto que os cavalos precisam dormir? O sono nos cavalos, ele hoje é determinado pelas várias pesquisas mundiais, com uma necessidade diferente da nossa, né? Os cavalos eles repousam cerca de 3, 4 horas por dia, de maneira fragmentada, que a gente chama, então não é de maneira contínua, como nós, vou dormir às 10 horas da noite e acordo às 5 da manhã. 8, 9 horas, depende da pessoa, já tem uma característica individual de quanto tempo precisa para este sono, para esse repouso. O cavalo não faz isso, o cavalo durante 24 horas ele tem um repouso fragmentado, 3 a 4 horas é a necessidade de 24 horas, mas ele faz meia hora, 1 hora, pode ser em pé, muitas vezes, porque ele tem um repouso que ele não é profundo, mas para o repouso profundo, que a gente tem 2 tipos de sono, né, que a gente chama de o sono REM e o sono não REM. Esta é uma divisão clássica até na medicina humana. E qual que é a diferença do... O que é o REM? Então, o REM é o que em inglês se diz Rapid Eye Movement, que é um momento quando se tem um movimento ocular involuntário rápido, que é quando provavelmente estamos sonhando, a gente está num sono de repouso, realmente você tem relaxamento profundo dos músculos, tem muita coisa envolvida neste momento. O cavalo precisa, diferente da gente, que precisamos de horas do sono REM, o cavalo precisa de 20 a 40 minutos a cada 24 horas. Então, o que a gente trouxe de premissa aqui é, vamos inibir ele entrar no sono REM durante um período, e o que a gente fez nesse trabalho foi 72 horas, 3 noites com acompanhamento, sendo por câmera filmados aqui, a gente permitia inclusive que ele deitasse, mas não entrasse no sono REM. Quando ele entra no sono REM, ou quando ele está, o que a gente chama de decúbito lateral, completamente deitado no chão, ou quando ele está até em external, ele pode estar apoiado no peito, mas ele tem que, né, com uma vaquinha de presépio ali, mas ele tem que apoiar a cabeça no chão. Isso a gente não permitia, durante 72 horas. Depois disso, a gente avaliava os fatores cognitivos, de se encontrar no ambiente, encontrar o coxo de água, encontrar o coxo de alimento, ser montado, com um questionamento sobre os equitadores de como é que esse cavalo se portava na montaria. E se tinha diferença, né? Se tinha diferença ou não, e o que se percebeu nesse trabalho, com o primeiro trabalho mundial correlacionando que a privação do sono em 72 horas começa a levar uma perda cognitiva de desempenho deste animal. No adestramento foi como a gente avaliou. E vocês avaliaram de quanto é essa perda? É muito difícil determinar isso, porque aqui a gente tem um caráter subjetivo de desempenho, né, para um cavalo de adestramento, por exemplo. Então, a gente começa a notar padrões diferentes de cansaço, como é notado em nós mesmos, irritabilidade maior, perda cognitiva, não desempenhar como desempenhava antes, quando estava num padrão normal de sono, o equitador acaba relatando isso, e também com o julgamento dos juízes, na tentativa de entender se ele tinha uma resposta igual ou não à montaria, à submissão. Isso é uma coisa importante, a submissão não muda. Então ele continua a responder da mesma maneira. Por que é importante falar isso? Porque muita gente acha que deixar o cavalo sem dormir longo período, você vai ter ele mais submisso para a montaria. E cuidado. Vocês viram que é igual. É igual, isso não acontece, mas ele começa a ficar mais irritado, ter menor desempenho cognitivo, começa a entrar mais em fadiga, como nos atletas humanos, que hoje é percebido e estudado para cada atleta qual é o padrão de sono, quanto ele necessita, se sono tem que ser um sono de repouso em ambientes sem luz, sem som, e é isso que a gente agora precisa estudar cada vez mais e entender quais são as consequências disso para o cavalo.
E tem uma lenda do cavalo dormir com a luz acesa, às vezes para afastar. Isso interfere? Quer dizer, dormir com luz acesa e dormir no breu total, dormir no breu é melhor? A gente não tem trabalhos mundialmente ainda falando sobre isso, mas a gente supõe, como mamífero que é o cavalo, né, como para nós hoje em humano se determina exatamente que nós precisamos de escuridão total, ausência de som. Tem atletas, se a gente pegar o LeBron James, que é de um resultado fabuloso no basquete americano, eles estudaram ele, por que de tanto desempenho e como era o sono dele. Ele faz sono fragmentado, ele faz sonos a intervalo de 2 horas, daí vigília, depois sono de novo, e ele faz sono profundo com ausência total, blackout total, sem luz e sem som. E com isso ele consegue um melhor desempenho. Para o cavalo a gente precisa estudar. Mas o que pode privar o cavalo do sono, do repouso? A gente começa a entender isso nos diferentes ambientes. Lá a gente tinha os animais filmados para desempenho desse trabalho. Luz durante toda a noite, a gente deixa a luz acesa para evitar morcego, isso incomoda, não faz o animal entrar num repouso profundo. Som muito alto, música alta, barulho, predadores por perto, muito cachorro latindo, tudo isso pode interferir no padrão de sono. Hoje a gente tem muitas filmagens para trabalhos futuros de animais descansando e o quão ele volta a alerta, a vigília quando se tem toda essa alteração ambiental. Às vezes o cavalo pode também não querer deitar por medo, por dor muscular, cansaço. Ele é um predado na natureza, ele muitas vezes não quer deitar com medo de ficar ali muito disposto a uma possível predação, ainda como índole natural, e isso interfere no sono. E alguma dica para as pessoas? Acho que principalmente quando vai em prova, né? Do ambiente que já muda, quer dizer, o cavalo já está com um nível de estresse diferente de em casa. A gente tem que respeitar os momentos de sono de cada indivíduo e tentar, pelo menos, isso a Federação Equestre Internacional já começa a fazer, ter ambientes que sejam mais tranquilos para o descanso desses animais. Então a gente vê hoje em provas da Federação Equestre Internacional, da meia-noite às 6 a luz tem que ficar apagada, é proibido o trânsito de pessoas em alto volume nesse ambiente, som alto, porque a gente está começando a respeitar o bem-estar desses animais. Provavelmente teremos melhores resultados se a gente respeitar a fisiologia e necessidade do próprio cavalo. De dormir. Muitíssimo obrigada. Muito de nada, é um prazer. E acompanhe todas as notícias em adestramentobrasil.com.